Oi, turma. Boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. Espero que seja a melhor hora do dia para você assistir essa aula. Essa aula é a continuação ainda de células do sistema imunológico, a apresentação de antígenos e também o parâmetro de resposta imune, humoral e celular. Estou tentando unir já 3 tópicos em um, vamos dizer assim, mas se você pega no livro de imunologia, você vai ver capítulos diferenciados para entender bem o processo da apresentação, bem o que é uma resposta unicelular e humoral. Aqui a gente vai trabalhando isso já contigo um pouco, mas aí quando a gente chegar um pouco mais nas ativas respostas imunes, né, as infecções, enfim, a gente vai estar sempre linkando uma coisa com a outra. Então, na aula passada, a gente falou muito em células T, né, suas subpopulações, suas atividades, onde ela é maturada, o processo de maturação dela. Hoje a gente vai falar mais de linfócitos B, continuando essa aula. Então, os linfócitos B, quem são eles e onde eles são maturados, seu desenvolvimento e sua importância. Então, quando a gente fala em uma célula B é aquela que tem anticorpo na sua superfície, lembra? Bom, esse anticorpo, ele é o receptor de antígeno dela, é o BCR. Uma célula B, quando ela está ativada, ela se transforma em plasmócito, que é o que você está vendo aqui. A função de um plasmócito nada mais é do que secretar esses anticorpos para que eles fiquem em suspensão nos líquidos corporais, tá? Por isso que a gente vai trabalhar com uma resposta hoje aqui mais humoral. A gente estava trabalhando com uma resposta muito mais celular, vamos dizer assim, lá nas células T, né? Então, eles secretam anticorpos, plasmócitos são células que secretam, e também, ao secretá-las, elas ficam também no estágio que a gente chama de célula de memória, tá bom? Então, vamos lá. A descoberta da imunidade das células B, ela se deu quando? Em 1954, por Bruce Clicker, em Ohio, nos Estados Unidos, onde esse órgão linfóide foi detectado na região cloacal das galinhas, conhecida como a bursa de Fabrícios. Então, essa seria uma analogia entre essa região da cloaca, né, conhecida como a bursa, é aí que ocorria, então, a maturação dessas células B. Então, o que ele percebeu? Que as galinhas que tinham essas cloacas, essa bursa na região da cloaca, quando elas tiravam essa bursa, que é a bursectomia, elas não tinham um efeito assim de cara aparente. Porém, o que ele observou? Que essas galinhas que eram bursectomizadas, elas foram utilizadas em alguns experimentos para a produção de anticorpos, especificamente para contra antígeno de salmonela. O que ele observou nessas galinhas? Que nenhuma das galinhas bursectomizadas, então, conseguiram produzir anticorpos anti-salmonela. Então, tinha alguma relação com esse órgão, essa bursa, na produção de anticorpos, tá? E aí, então, depois foi considerada a bursa como órgão onde são produzidas as células secretoras de anticorpos. E quem são essas células que secretam anticorpos? São os linfócitos B, tá? Então, mamíferos não têm bursa de Fabrícios, mas a terminologia da célula B, o nome célula B, foi atribuído em função da bursa de Fabrícios, e não da medula óssea, no inglês bone marrow, como erroneamente vocês vão encontrar em alguns livros, tá bom? Bom, e aí a gente percebe aqui um estroma de uma medula marcado com uma microscopia de fluorescência, um fitocromo C, verde, emissor, onde todas essas células verdinhas aqui têm marcadores para proteínas de membrana específicas de uma célula B, mostrando essas células B maturando na medula óssea, tá bom? No estroma da medula. Ainda no estroma da medula, assim como lá no estroma do timo, a gente entende que esses estromas são responsáveis pelo amadurecimento dessas células, pelos desenvolvimentos. Aqui não é diferente. Da mesma maneira lá que tinha que ter contato célula a célula com o estroma, leva aqui o linfócito B também ao seu desenvolvimento. Então, esse é o estroma da medula, apresentando antígenos para essa célula B. Esses sinais aqui são sinais de apresentação apenas, não são aqueles 2 sinais acontecendo, é um estágio apenas de, literalmente, reconhecimento desse antígeno. E, na verdade, são sinais diferenciados. Aqui a gente entra de novo naquele quadro de tolerância, tá? As células B, elas também têm que ser tolerâncias. Esse estroma, ele também produz um microambiente de citocinas capaz, então, de ativar essas células para a resposta que ela precisa ter quando sair. Então, essa secreção de citocinas pelo estroma favorece mais ainda a maturação dessas células, e o tipo de citocina e o contato célula-célula é necessário, pois é capaz de tornar diferente para cada um dos estágios de diferenciação da célula. Então, imagine aqui que a gente tem o estroma de uma medula óssea, bone marrow, como a gente coloca. Ela tem proteínas coestimulatórias, lembra que a gente falou que o coestímulo é necessário para a existência da célula, mas não é ela que causa uma ativação de uma resposta imunicelular. Então, a gente tem a VL4 interagindo com a VCAM1,
Essa célula é conhecida como prolinfócito B, que à medida que vai ocorrendo respostas coestimulares mais evidentes, como o SKF aqui, reagindo com o c-KIT, isso vai transformando essa célula de pró, célula B, para uma célula cada vez mais ativa. E isso, o estroma, ele passa a secretar a interleucina 7, em que essa interleucina 7 também, a célula passa a expressar esse receptor para a interleucina 7, tornará, vai polarizando essa célula de uma célula pré-B para células B, que a gente chama de imaturas. E essas células B imaduras, à medida que elas vão saindo da medula óssea, elas têm como receptores na membrana dela uma célula MIG, né, que a gente fala, perdão, não é uma célula, é uma imunoglobulina do tipo Mi, que a gente chama de IgM. Por quê? Porque a IgM ela não tem esse padrão aqui que a gente conhece, ela é pentamérica, mas ela é uma cadeia provisória para que essa célula B saia, então, na sua forma imatura. E isso no aspecto murino, a gente estudando. Então, existem 5 tipos de cadeias pesadas que formam as imunoglobulinas. Professora, quem são essas cadeias pesadas? A gente fala, quando a gente estuda a imunoglobulina, a gente estuda mais ou menos ela assim. Então, aqui ela tem uma cadeia leve, aqui ela tem uma cadeia leve, e aqui ela tem as cadeias pesadas. Então, a cadeia pesada seria essa região bem aqui, e as cadeias leves seriam essa região aqui. Essa leve é a porção variável, é onde se liga ao antígeno. E essa aqui, que a gente chama de pesada, é a porção fixa, é a porção constante, que a gente chama, tá? Opa, que a mão aqui no mouse fica difícil, viu, gente? Então, existem 5 tipos de cadeias denominadas pesadas, são as siglas aqui do alfabeto grego, né? Então, letra alfa, gama, né? Delta, enfim, epsilon, I, que definem as classes das imunoglobulinas. Então, se ela é IgA, se ela é IgG, se é IgD, IgE. Então, o que define a classe de uma imunoglobulina? Quem define a classe é a cadeia pesada, tá? É ela que diz que tipo de imunoglobulina eu estou trabalhando. Agora, a porção variável vai dizer o tipo de antígeno que essa imunoglobulina interage. E as cadeias leves são do tipo gama ou do tipo lambda, né, que diz o tipo de antígeno que ela vai interagir. Então, existem vários estágios de desenvolvimento das células B, eles são definidos por rearranjos de genes lá dentro da imunoglobulina, em que isso tem que ocorrer uma maquinária muito perfeita, muito organizada, para definir o tipo de cadeia pesada que vai ficar, assim como o tipo de cadeia leve que vai permanecer, e essa célula vai adquirindo nomes, então células B de estágio mais final, cadeia maior, né, cadeia leve, small, pequena, uma célula bem madura, até chegar numa célula B madura. Uma imadura, ela expressa uma IgM ainda muito primária, mesmo na membrana, tem uma VDJ de cadeia pesada, tem uma VJ de cadeia leve, e tem uma imunoglobulina IgM expressa na proteína. Enquanto que uma célula B já madura, ela já expressa a IgD, que ela diz que ela maturou, ela continua com a cadeia VDJ marcante da IgM, de cadeias pesadas, a VJ de cadeia leve, e ela expressa IgM e IgD, que fazem uma alternância, né? Esses passos de transcrição de cadeias pesadas, tá bom? Então, à medida que ela vai maturando, ela vai expressando anticorpos na membrana. Você vê que quando ela era mais jovem, ela tem ausência de anticorpos. Aqui a gente mostra esse mapa quando ela está na medula óssea, quando ela vai para a periferia. Então, quando ela vai para a periferia, ela já tem que ser uma célula bem madura, sendo que aqui ela ainda ela é considerada imadura porque ela não entrou em contato com o antígeno, mas quando ela entra em contato com o antígeno, ela polariza, então, para um estágio de plasmócito, cuja função é secretar os anticorpos específicos para o antígeno ao qual ela foi estimulada. Então, a gente vê aqui esse estroma da medula, olha as células dendríticas nessa microscopia eletrônica de transmissão, olha aqui os linfócitos bem interagindo com essas células dendríticas, ou seja, promovendo essa reação de coestímulo com essas proteínas coestimulatórias. À medida que esse estímulo vai ficando mais forte, a interleucina 7 é um receptor é uma interleucina muito importante para aumentar a expressão dessas proteínas e polarizar essas células B de pré-B para uma célula B imatura. Aqui a gente mostra, na verdade, aqui a gente mostra uma varredura e aqui a gente mostra uma transmissão, uma microscopia eletrônica de transmissão para vocês, tá? Então, também, assim como lá no time era preciso ter uma autotolerância com as células T, que ali estavam interagindo com o time, que iam para a circulação periférica, da mesma maneira a gente precisa também ter uma autotolerância nas células B. Por quê? O sistema imune não pode reagir com o meu próprio, né? Então, também ocorre uma deleção por apoptose, só que em menor quantidade do que a gente observa dos timócitos lá quando a gente viu. Então, essa célula B pequena, né, interage com uma pré, vamos dizer assim, célula B, expressando os seus antígenos, ela se transforma em célula B imatura, né, expressa os anticorpos na membrana interagindo com
com essa célula B imatura que reconhece um anticorpo do tipo multivalente, ou seja, se ela está reconhecendo um anticorpo próprio. Se ela vir a interagir com um anticorpo próprio, essa célula B, ela não vinga, ela entra em quê? Em apoptose, uma deleção clonal. Tá? E aí essas células B, elas vão sendo selecionadas, os seus clones que vão ficar. Então, é o mesmo raciocínio que a gente viu no TCR, que uma célula T, ela não expressa dois tipos de TCR na mesma superfície. Aqui a gente também tem um clone, célula B, em que aquele clone que não foi convidado a entrar em apoptose por interagir com o antígeno próprio meu, ele então promove uma expansão clonal. Então, por exemplo, a gente tem células progenitoras, né, determinado um largo número de linfócitos, né, que, com diferentes especificidades que a gente observa. Então, a especificidade ela é regida aqui, ó, nesse formato que a gente tenta desenhar para vocês. E aí, potencialmente, essas células que reagem com o próprio, essas potencialmente reativas, elas são removidas. E aí, esses linfócitos imaturos, eles entram, então, em uma deleção do clone. Por exemplo, aquela que reage com o antígeno próprio, essa aqui e essa aqui, elas vão morrer, tá? Entre a apoptose. Mas se essa aqui ela não reage com ninguém, ela é tolerada e ela vai para a circulação sanguínea. Então, os estágios de desenvolvimento de células B, eles vêm, né, desde todos esses percursos, saindo da medula, passando por todos esses estágios, após matura e sendo capaz de interagir com o antígeno próprio, primeiro ela sendo tolerante, ela então vai para a circulação periférica, reconhecer antígenos, então, estranhos. Uma vez interagindo com eles, ela se ativa em plasmócito e aí secreta anticorpos para que possam melhorar a função. Quem é esse receptor de uma célula B? É um BCR, então essa aqui é a cadeia pesada, definido por 5 tipos de elementos que a gente falou logo no começo da aula. Então essa toda é a cadeia pesada, tá? E aqui a gente tem a cadeia leve, sendo que essa porção aqui é o que a gente chama de porção FC. Professor, o que é essa porção FC? Porção constante, anota. E é ela que se liga à superfície das células, através dos receptores de alta afinidade de cadeia. E onde é a porção FAB, professora? É essa aqui, anota. O que significa a porção FAB? A porção variável, é aquela que se liga aos antígenos. É aqui que elas foram educadas, lá na medula, para se ligar aos antígenos, tá bom? Então, os linfócitos B e seus marcadores de membrana, assim como a gente falou de células T e seus marcadores. Então, a gente tem desde receptores antigênicos, mitogênicos, receptores que vão fazer mitose. O CD1921 é exclusivo de uma célula B, então eu posso usar isso na biologia molecular, numa citometria de fluxo. O CD40 recebe os sinais de uma célula T. Essas são moléculas de coestimulação, MHC de classe 2, que a gente já estudou bastante nas aulas passadas. São moléculas que apresentam antígeno na membrana, e esses antígenos são vesiculados, e reconhecimento específico de antígenos, que é a IgG, que é os anticorpos presentes na membrana. Então, a gente pode usar isso aqui como fator de pesquisa para saber se eu estou trabalhando com uma célula B ou T. Lembrando que no esfregaço sanguíneo eu não consigo diferir quem é B ou T, tá? Ali é tudo linfócito. A gente tem aqui algumas características de algumas imunoglobulinas, então a estrutura e as propriedades que são atribuídas a ela. Então, a IgA, isso aqui é muito importante, ela é uma proteína dimérica. Como assim, professora? É 2 Ys unidos pela sua pontinha. Ela é assim, tá? A IgA ela pode ser dimérica ou pode ser de padrão monomérico, mas a dimérica é a mais funcional, aquela que é encontrada nas mucosas do trato gastrointestinal, respiratório e urogenital. E quando ela é monomérica, que ela previne colonização por patógenos, ou seja, presente na nossa saliva, na lágrima e no leite. A IgD ela é monomérica, ela está presente na membrana, ela faz parte de um receptor da membrana de uma célula T virgem, então você nunca vai vê-la no soro, tá? Ela não é secretada, essas aqui são secretadas, a gente pesquisa, né, nesses líquidos aqui corporais. A gente tem a IgE, que é também uma monomérica, muito importante nas respostas imunes alérgicas a parasitas, nos basófilos, mastócitos, que causa liberação de histamina. A gente tem a IgG, que também é um padrão monomérico, é a principal imunoglobulina de uma imunidade adquirida, é a resposta secundária, tem capacidade também de atravessar as placentas. E a IgM, que ela tem um padrão monomérico e pentamérico. Monomérico é quando ela está fazendo parte de um receptor de uma célula T virgem, tá? É o único momento que você encontra uma IgM na membrana. Mas quando ela é secretada, ela adquire a forma pentamérica para ela ser funcional. Aí ela é encontrada no soro e ela é aquela da resposta imune primária, tá? Adquirida. Esse quadro é muito importante. Revise esse quadro, estudem e tentem entender. Professor, o que seria essa pentamérica? Então, deixa eu tentar desenhar aqui 5 tipos de imunoglobulina. Ai, gente, desculpa, minha mão tá tremendo, acho que já é a fome. Tá? Então,
Isso aqui é o pentâmero, ela tem 10 sítios de ligação para antígeno, tá? Por isso que ela é chamada de primeira linha, porque ela consegue ver, ela é muito gordona, ela é muito pesada, tá? Então, como é que funcionaria um anticorpo? Vamos dizer assim, o patógeno ele interage com o anticorpo, com o receptor de uma célula B, ele é selecionado, então, esse aqui, para ter uma expansão clonal, essa célula B se diferencia. Lógico, não é assim, gente, ele não internaliza esse negócio desse tamanho, tá? Ele internaliza fragmentos disso aqui, e aí ele apresenta isso para uma célula T, que potencializa a própria célula B a produzir mais anticorpos. Esses anticorpos, eles voltam para cá e se ligam, né, à superfície desse patógeno, favorecendo a sua fagocitose. E uma parte dessas células entra em memória, tá? Então, esses linfócitos B, eles frequentemente transitam, pelos órgãos linfóides da mesma maneira que uma célula T também. Então, lembra que aqui eles estão transitando, é a recirculação. Então, eles vêm desde pela circulação sanguínea, células B, interagem com a área de célula T, porque ele apresenta para uma célula T nessa região aqui, e uma vez interagindo com a célula T e sendo ativado, ele migra para a área de célula B, onde ele vai sofrer expansão clonal. Então, ele tem um sítio específico dele de se multiplicar, tá? Então, eu tenho o sítio de célula T e o sítio de célula B. Aqui, então, o clone selecionado expande, e uma vez expandindo, ele volta pelo vaso linfático eferente, migrando, então, para outros órgãos necessários, tá? Para que ele possa ali interagir com o patógeno. Então, a comunicação celular ocorre por mediadores químicos, uma vez tendo a infecção, o macrófago fagocita, ele se ativa, produz citocinas e quimiocinas, e essas levam, então, a um processo inflamatório, que é o acúmulo de líquido, a drenagem para o líquido daquele local, proteínas plasmáticas, ativação de linfócitos e outras células. Então, essa regulação das células B, que ocorre, né, nesse trânsito, nessa viagem, elas podem encontrar antígenos estranhos nesses órgãos linfóides. Elas podem encontrar, não é obrigatório, elas estão sempre passando por ali. Então, imagina que você furou o seu pezinho e lá tem um antígeno, ele foi processado por uma célula que está ali presente, e essa célula ela migra pelo vaso linfático aferente e leva esse antígeno para essa região aqui de linfonodos, que é a região de apresentação, lembra? Então, continuando esse processo, o que a gente observa? Lembra daquela célula B que estava vindo lá da circulação sanguínea que a gente mostrou antes? Ela encontra essa célula apresentadora de antígeno. Uma vez encontrando, ó, esse próprio linfócito B prolifera rapidamente, né? Que é o centro de germinação de célula B específica, né? E aí, então, essa célula passa a produzir, então, mais anticorpos que vai, então, lá para o foco do local e intensificar a resposta inflamatória, tá? E aí, então, essa célula se ativa em plasmócito, ó, liberando anticorpos que caem na circulação sanguínea e vão favorecer a inflamação. Como é que é essa anatomia do centro germinativo de uma célula B? É o que a gente chama de centrócitos, ele estimula a expressão de anticorpos na sua superfície, né, que param de se dividir e recebem sinais coestimulatórios de células T e B. Então, a gente tem uma região que é chamada de zona clara e uma região de zona escura. É como se, assim, a zona clara fosse o começo da festa, tá todo mundo chegando, se conhecendo, e a zona escura é onde vai acontecer aqueles amassos, sabe? Vão se pegar, vão se chipar uns aos outros, né? Então, é mais ou menos assim, né? Então, a gente tem aqui essa zona escura, onde aconteceu a grande proliferação, vamos dizer, né? O centroplasto, ele migrar, alta afinidade, maturação. E aqui a célula clara, a parte clara, é onde ocorreu aquela primeira apresentação, né? Aquela primeira foi escolhida, a célula T, e aqui é onde... Então, a célula B é como se fosse a região mais seleta, tá? É onde realmente eu tenho linfócitos B sendo maturados e produzidos, tá bom? Aí, ó, uma célula dendrítica apresenta esse antígeno, vamos dizer assim, para uma célula T, e a célula T, por sua vez, estimula essa célula B a se proliferar. Então, aqui a gente tem uma célula B, que internalizou o antígeno, ela apresenta esse antígeno, ela apresenta para uma célula T helper, essa célula T helper socorre essa célula B, estimulando a se transformar numa célula plasmática secretora de anticorpos, e uma porção dela vira, então, célula de memória, tá? Então, isso aqui, ó, só um outro desenho, engloba, internaliza, os fragmentos são expressos por MHC de classe 2, uma vez isso é apresentado por uma célula T, e ela se transforma, então, em uma célula produtora de anticorpos. Essa ativação ela é sempre do tipo cooperativa, ou seja, quando a gente tem uma ativação do tipo timo-dependente, a gente chama de cooperativa, e quando a gente tem uma ativação não cooperativa, é aquela que não depende do timo. Calma, não se assuste. O que é isso? Tem a ver com célula T.
tá? Significa dizer que uma ativação cooperativa, que uma célula B ela só é ativada se ela tem uma célula T para ajudá-la, por isso que é timo dependente. A não cooperativa é aquela que ela não precisa do timo. Isso aqui a gente chama de superantígenos, eles são capazes de ativar, uma célula B consegue se ativar na presença de superantígenos. É quando eles têm proteínas que já são vistas rapidamente, que não precisam de uma ativação de uma célula T. Tá? Então, ela já emite o primeiro e o segundo sinal automaticamente como coestímulo. E aqui não, eu preciso de um coestímulo vindo de uma célula T, tá? Então, o interessante aqui é que quando uma célula B é ativada, ela usa dois anticorpos para dar uma reação cruzada. Então, ela usa uma parte de um anticorpo e a parte do outro. A gente precisa dessa reação cruzada para que eu tenha esse primeiro sinal, tá? Se eu não tiver reação cruzada com o anticorpo de uma célula B, eu não tenho o primeiro sinal. É quando ela usa duas cadeias diferentes de anticorpos para ter essa reação cruzada. Aí eu ativo uma célula B para vir, para que possa fazer essa interação, tá bom? E o segundo sinal, uma vez ativar essa célula B. Agora, quando ela é independente do timo, é que assim, ó, tá vendo? Ela usa anticorpos separados e usa um outro receptor de membrana, que seria aquele receptor de citocina que eu tinha na célula T. Então, o antígeno, ele tem complementação para interagir com tudo isso, ele imita. Aí, então, a gente tem uma ativação independente do timo. Bem legal isso aqui. Então, essa ativação do timo cooperativa, né, eu tenho um macrófago, né, que apresenta para uma célula T que se ativa, libera citocinas. Essa célula T, uma vez ativada, né, estimula, então, agora as células B a produzirem os seus anticorpos e entrar em ciclo de mitose. Então, esses linfócitos B são células também apresentadoras de antígeno, a gente viu, que é aquela que a gente considera como independente do timo, né, a sua... quando ela internaliza, você quer dependente, timo dependente, ela internalizou o primeiro sinal, e o segundo sinal quando a célula B vem e promove a sua proliferação. Aqui também a gente tem uma apresentação de antígeno no caso, só que via célula dendrítica, né, ou macrófago. Então, eu não sei se isso, está aqui o videozinho para ti, ó, tá aqui um vírus, ele é internalizado por um anticorpo presente no linfócito B, ele vai formar o fago, o lisossomo, através do lisossomo, digere, forma epítopos, esses epítopos vão ser levados para o NHC de classe 2, porque é um antígeno vesiculado, e esse NHC de classe 2, ele vai para a membrana, levando esse antígeno para apresentar, ou para uma célula T especificamente. Só mais uma vez, eu vou deixar rodar. Então, o vírus, ocorreu uma ingestão, uma endocitose, o lisossomo se funde, fago lisossomo, e isso é carreado até o complexo, na verdade, o retículo endoplasmático, onde vai ser empacotado junto com o MHC de classe 2 e levado para a membrana, tá? Para ser internalizado. Aqui já é todo o mesmo processo, só que aqui a gente te mostra que tem participação de citocinas nesse processo, tá? Então, às vezes, dependendo da citocina que a gente pesquisa, eu sei também o tipo de anticorpo que vai ser produzido. Olha aqui, ó. Por exemplo, interleucina 2, 4 e 5 polariza muito para IgM. Interleucina 4 polariza para IgE e IgG1. O TGF-beta, ele já polariza para o anticorpo para linfócito B secretar IgA e IgG2B. E o interferon gama já estimula IgG2A e IgG3. Ou seja, padrão mais inflamatório, mais anti-inflamatório, anti-inflamatório. Então, as citocinas, elas são cruciais para diferir o tipo de anticorpo que eu tenho, que eu quero, tá? E a ativação timo independente, aquela história do superantígeno que a gente colocou aqui, né? Cara, ele expressa tantas proteínas na membrana dele que ele mesmo consegue interagir com todos os anticorpos presentes na superfície da célula. Porém, tem momentos que ele pode querer meio que bloquear essa ação, né? Mas aí mas a própria célula T também consegue reconhecer antígenos dele e participar do processo. Então, são duas vias bem legais, bem diferentes, né? E aqui, olha a IgM sendo secretada, muito linda, né? Aqui, quando a gente tem, tipo, primeira resposta, a gente tem IgM. Mas quando a gente já vai ter um segundo contato, além de IgM, a gente passa a produzir o que agora? IgG. Então, essa é uma resposta mais amplificada, tá? É o segundo contato que a gente está tendo, ok? Querendo ou não, a ativação foi timo independente, para eu ter a primeira resposta. Agora, na segunda, eu já consigo ter uma célula T potencializando, né? Porque eu já tinha uma célula B de memória. Então, as considerações finais que a gente faz, assim, para esse processo, é que as células do sistema imunológico, ainda não é todo o final, viu, gente? A gente só está fazendo um resuminho. São linfócitos, a gente tem os linfócitos T auxiliares, que são aqueles que secretam as citocinas que vão auxiliar macrófagos e células B a produzir anticorpos.
A gente tem o linfócito T citotóxico, que mata as células que são anormais. Agora, quem são essas células anormais? São aquelas que expressam tanto antígenos próprios, meio que passaram a ser vistas assim, como células que expressam vírus e também células tumorais. A gente tem as células T-killer, natural killer, que são células que têm uma atividade extremamente citotóxica, semelhante ao CD8. A gente tem os linfócitos B, que são aqueles que produzem anticorpos e funcionam como células também apresentadoras de antígenos, tá? Que são capazes de ativar uma resposta imune. A gente tem os macrófagos, células dendríticas, que são as células apresentadoras de antígenos, assim, vamos dizer, mais direcionadas para ativar. E tem um determinado momento em que essas células B, turminha, elas entram em descanso, elas gritam, sinalizam, dão um alarde de que tem um patógeno, ela neutraliza esse patógeno, mas quando ela faz essa limpeza, automaticamente ela entra em memória e espera a possíveis infecções ocorrentes, né? Outras infecções que irão ocorrer. Tá bom? Eu acho que é isso mesmo. Essa aula terminou aqui, ela é mais curtinha, de célula B, pelo menos eu te exaustei na outra, né? Mas essa aqui ela é muito mais rapidinha e espero que tenha ficado mais fácil de entender. Então, eu desejo para vocês aí um bom descanso, um bom aproveitamento da disciplina. E o próximo módulo que a gente já vai trabalhar, eu acho que vai ser mais voltado um pouquinho para como é que a resposta imune trabalha em alguns patógenos, algumas infecções, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.